Bom dia, segundo ano. Falaremos hoje sobre a consolidação do Império Brasileiro, ou melhor dizendo, o governo de Dom Pedro II, ou ainda o segundo governo monárquico, né? Dentro de uma relação de uma instituição. Então aqui começa a consolidação de um império formado, porque lembrando, Dom Pedro I, né, ao deixar o seu filho com 5 anos de idade, ele retoma Portugal para ocupar o trono, e a partir daí Dom Pedro II fica como príncipe regente. No período da sua regência, ele fica dos 5 anos até os 14 anos, dentro desse período, e tendo o seu tutor José de Bonifácio. A partir desse momento aqui, a gente vai ter uma legitimidade de um império formado. Dom Pedro, lembrando, ele volta a Portugal, mas ele sai do Brasil como um imperador. Então, ele deixa o filho dele como sucessor do seu trono, do seu império. Após assumir o trono, Dom Pedro II se empenhou em reorganizar toda a política e administração do Estado. Não era algo fácil, algo sensato dentro dos parâmetros, né? Até pelo segmento da estrutura do governo de seu pai, anteriormente perturbada pelos embates, rebeliões das províncias. E governar para Dom Pedro II era organizar, né? Era parlamentar, era persuadir, era seguir. Como príncipe herdeiro a assumir o trono, ele tinha mais do que isso em mente, né? Fazer com que o seu governo fosse um governo de verdade, centralizador. Eles representavam boa parte, né, os comerciantes e a elite latifundiária, que eram os partidários, né, eles eram a maior parte nessa questão da proposta federalista. Dom Pedro II, educado para governar, tinha uma postura política que coincidia com a plataforma do Partido Conservador. Dom Pedro, para vocês terem noção, ele não tinha uma conduta muito parecida com a do pai, até porque a sua educação administrativa não foi gerada pelo pai, né? Ele foi criado por José de Bonifácio. Basicamente, uma criança com 5 anos de idade, ela ainda não tem um caráter formado, porque até os 7 anos essa formação pela questão cognitiva, que o próprio Vygotsky fala, mas que já há, a partir dali, uma apropriação de caráter, né? De relações de caráter. E ele forma uma relação de caráter muito próxima ao Partido Conservador, né? As relações. Dom Pedro II, restaurado por Dom Pedro II, esse órgão assumiu a função de auxiliar o exercício do poder intermediário da coroa em diversos instrumentos. O Conselho tinha uma autonomia política que funcionava como um ponto de encontro das redes políticas. Então, ele começa a instaurar vários artifícios para mudar essa política. Instaurado em 1841, o Conselho fica sobre a presidência de Dom Pedro II. Então, ele queria estar inserido no processo. Composto de políticos de origem e tendências variadas, eram consultados tanto pelos ministros quanto pelo próprio imperador. Então, ele não aceitava de grande punho que ninguém fizesse o seu trabalho. As funções elas eram assessoradas por Dom Pedro. Ele queria que tudo passasse por um processo em que ele estivesse inserido. No exercício do seu poder de moderador, as nações estrangeiras, nos conflitos e autoridades administrativas, ele estava sempre, né? Até os abusos acometidos na autoridade eclesiástica. Dom Pedro estava muito atento a tudo isso. E como ele tinha o poder moderador, ele ficava muito atento nessas relações, dos conflitos que se tinham, das relações didáticas entre as declarações que eram feitas de guerra ou paz nos conflitos das próprias autoridades, né, que começavam a mostrar os abusos que sofriam. Seu papel como agente de negociação traduziu a sua própria composição. 72 conselheiros, incluindo ministros, deputados, senadores, fazendeiros, negociantes, capitalistas, militares e magistrados. Então, assim, ele colocou dentro de um conselho várias instâncias, várias pessoas com diferentes modos de pensar, intelectuais ou não, mas que tivesse uma relação de conduta que fizesse com que se tratasse de um conselho estável e sólido, né? Uma instituição monárquica que soubesse o que estava fazendo. E não somente regular e controlar, mas que criasse artifícios para delimitar.
Em 1841, sob a influência dos conservadores, Dom Pedro II se afastou dos liberais, demitindo o ministério formado por eles. Com a nomeação no ministério conservador, as reformas voltaram a recentralizar. Todo o processo do segundo reinado, né, ou ainda da consolidação do império, Dom Pedro II ele tenta consertar tudo aquilo que o pai dele lá atrás fez e deixou de qualquer forma, né? Por exemplo, as reformas voltaram a se centralizar em 1837 e estava sob discussão e concretizava-se a lei de interpretação do ato adicional, reduziu o poder das assembleias, a reforma do Código de Processo Criminal, passava-se a partir dali um juiz nomeado pelo Poder Central, a Guarda Nacional passou a ser formada por oficiais indicados pelo Poder Central e não por cidadãos alistados. Então, assim, toda a conduta de Dom Pedro era centralizar o poder a um ponto que ele pudesse ter esse controle, né? Mas não era um controle ditador, era um controle para entendimento de que as coisas estavam correndo da forma que deveriam. As revoltas liberais, atuadas pelo Ministério Conservador, com prisões arbitrárias, começaram a ser vistas, né? O governo, com a atuação do Barão de Caxias, controlou rebeliões em São Paulo, liderado pelo padre Diogo Antônio Feijó. Em Minas, travou-se a decisiva batalha de Santa Luzia, né? Então, várias rebeliões foram em conduta, né? As revoltas liberais. Elas se acometeram ao longo do governo de Dom Pedro. A revolta praeira, por exemplo, ela é uma dessas condições, né? Pernambuco era uma das províncias mais importantes do Império, inclusive tendo sua capital um alto nível de urbanização. O monopólio da terra, do comércio, da política, né, reduzido a um grande número de famílias, deixava poucas oportunidades para a população pernambucana. E a partir daí começava uma diferença social, essa relação de conduta de quem tem o dinheiro, tem o poder e detém ele em mãos. Então, essa conduta começou a criar revoltas, né? Começou a fazer levantes. E, a partir daí, desse processo, criou-se a revolta praeira. O sistema parlamentar do segundo reinado, ele era dessa forma aqui. Se a gente observar, não era muito diferente do governo de Dom Pedro I, né? O poder moderador, está aqui nessa primeira instância, né? Ele rege o Conselho de Estado, que por sua vez rege ao Executivo, mas se você olhar, tem outras ramificações destinadas ao Poder Judiciário, à Igreja, ao Poder Legislativo. Então, foram essa articulação nova que foi feita por Dom Pedro II, com uma forma de que o poder ficasse dividido a tal ponto que todo mundo pudesse atribuir seus valores, né? Em 1843, Dom Pedro II atribuiu líderes de partido conservador, apelidados de saquaremas, né, para organizar esse conselho. Essa relação parlamentar, ela era peculiar. Ela tinha como processo alimentar toda a relação partidária, né, e, de certa forma, ter o controle. A política externa do segundo reinado era relativamente estabilizada pela política interna, desde o século XIX, foi um período de grande turbulência, né, nas relações internacionais com Dom Pedro II, e essas relações, essas tensões e conflitos eram relacionadas à disputa de controle de navegação estatuária do Rio da Prata, formado pelos rios Paraná, Uruguai e Paraguai. E esses conflitos eram deliberados em relação à fronteira, né, a fronteira do Brasil, a conduta de riqueza, de expansão territorial. Toda essa relação de conduta, ela gera a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai conseguiu desvincular a Espanha, né? Em 1811, os governos e países que buscavam empreender uma política nacionalista autônoma, de caráter protestantista, que impedia as importações manufatureiras. Seu governo, estava no governo, era Francisco Solano, passou a intervir nas disputas da região do Rio da Prata, chegando a ser acusado pelos argentinos e pelo Brasil, de querer formar o Paraguai maior, ou seja, ele queria toda aquela instância. Para alcançar esse objetivo,
anexaria regiões da Argentina, do Uruguai e do Brasil, o chamado Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Então, ele queria toda uma extensão, né, tanto do Rio Grande do Sul como do Mato Grosso, de uma forma que não precisasse buscar nenhuma, digamos assim, alguma liberação do Brasil ou ainda da Argentina. Ele queria fazer com que as coisas acontecessem da sua forma, ao seu modo, ao seu método.